Olá, geral! E aí, graça e paz, tudo bom com vocês, meus queridos e minhas queridas? Hoje eu vou trazer para vocês aqui o depoimento, uma fala super especial do pastor Paulo. Ele é líder de Ministério Jovem Regional do Distrito Federal. Até trava minha língua, Distrito Federal. Gente, você tem que prestar atenção, muita atenção nessa fala aqui. O foco deles é principalmente no discipulado. Mano, sério, eles fazem um trabalho de discipulado que é uma coisa assim espetacular, sério. Eu acompanho sempre, estou de olho. Eu falo, gente, como é que eles conseguem manter essa constância? E eu queria, pastor Paulo, por favor, conta aqui para geral, conta aqui pro Brasil todo, meu querido. Como é que vocês fazem? Qual que é o segredo para manter essa galera super conectada, junta, nesse foco, nesse objetivo do ensino, do discipulado? Porque, gente, sério, sem discipulado não tem sucessão. Não, a gente não tá ensinando, não tá. Como é que a gente vai passar o bastão? Como é que a gente vai ensinar o outro, o próximo, entendeu? Que vem depois da gente e tal. Tem que discipular, meu povo. Pastor, conta aqui pra galera. Qual que é o diferencial de vocês aí no Distrito Federal? Conta pra gente, porque eu tô vendo, tô acompanhando vocês e eu sei da importância do trabalho de vocês. Eu acho o máximo, acho maravilhoso a forma com que vocês trabalham. Um trabalho seríssimo e super empolgante. Então eu quero que você fale aqui pra galera, entendeu? Como é que faz, pastor, para manter essa galera motivada e não desistir de discipular? Oi, Andréia, graça e paz a você e a toda a juventude promessista. Aqui quem fala é o pastor Paulo, líder de jovens da Convenção do Distrito Federal. Cara, eu fico muito feliz com essa sua pergunta, que é extremamente importante para nós. E eu quero te responder com base naquilo que a gente está vivendo e com base na orientação da Palavra de Deus. Então, o primeiro aspecto que a gente tem vivenciado aqui na Convenção e focado, é o aspecto que fazer discípulo não é opção e sim mandamento. Então a gente tem focado nessa ordem de Jesus como um mandamento, uma ordem. A gente vê claramente em Mateus 28 e essa ordem de Jesus que Jesus passa para os discípulos como orientação que pelo caminho eles precisariam fazer discípulo enfatizando os ensinos de Cristo, os valores de Cristo, ou seja, reproduzir Cristo a qual eles já estavam vivendo na vida de outras pessoas, um processo de acompanhamento, algo que leva tempo, é algo que eles já estavam vivendo. E isso vai levar um tempo, mas vai ter uma colheita, vai ter um resultado, vai dar frutos. Então a gente tem colocado isso para os jovens para que pudessem focar de fato exatamente no que é uma ordem bíblica, e não com coisas superficiais, tem tirado a gente do foco da missão. Então isso tem acontecido, o pessoal tem entendido, estamos em uma construção, em um desenvolvimento, mas de fato está sendo vivenciado pela juventude aqui da convenção. E tem sido algo assim extremamente valioso para o reino de Deus, Um outro aspecto que que eu trago aqui para você, que a gente está vivenciando, é a ideia de investir em pessoas. A gente percebe no ministério de Cristo, ao chamar os discípulos, para segui-lo, a gente percebe que Jesus chamou a dedo, de forma intencional, e agiu de maneira que investiu naquelas pessoas, se preocupou com a vida daquelas pessoas, tratou o caráter, mudou a vida deles, transformou a vida deles, e isso, uma vez que eles entenderam e sabem dessa importância, eles reproduziram isso em outras pessoas, Então a gente investe em pessoas, a gente faz aqui, a gente louva a Deus pela diretoria regional, a gente tem treinamentos, capacitação voltado para temáticas como essa do discipulado. Então isso a gente alcança os líderes regionais, os líderes locais, que resulta na igreja local, no ministério local onde acontece, onde a coisa é vivenciada, e isso a gente vê um resultado muito significativo para a glória de Deus. Então, isso aí é algo prático, A ideia de Moisés e Josué passando o bastão, é a ideia de Elias e Eliseu, de Jesus com os discípulos, e é dessa forma que o evangelho alcança pessoas, Então, de maneira intencional. Então, isso tem sido muito importante, a gente passar tempo com pessoas. Então, isso deixa o relacionamento mais próximo, na ideia da igreja local. A gente cuida da liderança, dos líderes, e eles reproduzem isso com os seus liderados, com os seus discípulos, É muito legal ver o jovem procurando o seu líder para pedir um feedback, pedir uma ajuda, um conselho, falando de erros naturalmente, ali sendo tratado, sendo gerado caráter. Então isso tem acontecido, a gente passa tempo com pessoas, a gente não passa tempo focado em coisas que não está voltado nas ordens de Jesus. Então o discipulado é essa ordem que vai produzir aí a vida de Cristo nas outras pessoas. Então investir em pessoas vale a pena. O tempo que você passe com uma pessoa durante um ano inteiro vai reproduzir aspectos maravilhosos aí na vida dela e de outros que ela alcançará no decorrer do tempo.
E um terceiro aspecto que eu respondo aqui, a gente tem vivenciado, são as práticas espirituais, né? Então, essas práticas espirituais, da oração, do devocional, do jejum, a gente tem focado nisso, né? Desenvolvendo os ministérios, desenvolvendo os líderes, inserindo eles nos ministérios e os liderados, novos discípulos que estão surgindo. Então, a gente tem feito essa engrenagem, né? Deles encontrarem o lugar deles. E essas práticas espirituais têm ajudado bastante, né? Formando líderes, formando discípulos e já engajando eles nos ministérios, né? Da pregação, da música, de recepção, de pequeno grupo, de trabalhar o grupo de discipulado. Então isso a gente está desenvolvendo ainda, estamos em construção, mas de fato isso é o que a gente tem vivido. Então o que a gente faz, a nossa atividade prática, a gente no discipulado, a gente tem um discipulado em grupo, que tem acontecido nas igrejas locais, né? Eles fazem ali trabalho, ensino, a vida de Cristo, os assuntos, vão para as praças, vão para parques aí ecológicos e trabalham aquilo que eles creem abertamente para a comunidade, pessoas se aproximam e ali pode interagir, ser luz um pouco para a sociedade, né? Passar essa esperança para a sociedade, ver jovens envolvidos, né, sobre a fé cristã. E a gente também tem a atividade do discipulado 1 a 1, que aquilo acontece de maneira intencional, né? A gente chama uma pessoa para conversar, para acompanhar ela, bater um papo com ela, gera relacionamento, gera intimidade, então gera ali o trocar de ideia de coisas pessoais. Então você está investindo nessa pessoa de maneira individual, que também ela vai investir em outras pessoas na medida que ela está sendo alcançada. E cara, perseverar, ter fé, acreditar vale muito a pena, porque é um mandamento de Jesus. Ele fala que estaria conosco nesse processo, lá em Mateus 28. Então, é algo que a gente precisa de fato focar e a gente está nessa construção aí para a glória de Deus. Tem algo que eu quero deixar para vocês aqui, no livro de Tito, capítulo 2, versículo 6, diz assim: da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. E o versículo 7, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e seriedade. Ou seja você um exemplo para toda a tua juventude. Qual foi a última vez que você procurou um jovem para você conversar e saber como é que ele está de maneira intencional, acompanhar ele no processo que ele está vivendo? Então seja você um exemplo e encoraje ele a seguir a Cristo. E um outro texto que eu deixo para vocês, que é algo que a gente tem muito assim dentro de nós, é o que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Então é esse recado que eu deixo para você. Estejam firmes, mantenham-se firmes no Senhor, não se abale com nada que você vai enfrentar, vai se deparar no teu ministério, porque vocês sabem, tenham certeza, o apóstolo Paulo está falando, que no Senhor, em Cristo, né, praticando essas verdades, seguindo essas verdades, o trabalho de vocês não será inútil. Que Deus te abençoe, graça e paz a vocês, espero ter contribuído aí diante dessa necessidade aí de discipulado. Graça e paz a vocês.